Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre o Código de Obras de Ilha Solteira. Eu sou o professor Rossi e vamos em frente. Vamos começar aí então com a subseção 7 do Código de Obra, águas pluviais, ok? Então, o escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta será feito em canalização construída sob o passeio, terminada em gárgula. Ou seja, pessoal, as canalizações ela tem que estar sob a calçada, ok? Embaixo, tá? Então não pode ficar aí aparente, porque senão uma pessoa vai passar, vai tropeçar aí na tubulação, ok? Então, ela tem que ficar sob o passeio e cair ali na gárgula, na sarjeta, tá? No meio-fio. Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas pluviais às sarjetas, será permitido o lançamento dessas águas nas galerias de águas pluviais, após aprovação pela prefeitura, de esquema gráfico apresentado pelo interessado. Ou seja, pessoal, na impossibilidade, né, de nós lançarmos ali no meio-fio, na guia de sarjeta, sob passeio, tem que ser lançado na galeria de águas pluviais. Só que a prefeitura tem que autorizar, tá? Então aí tem que fazer todo um esquema gráfico, levar na prefeitura e só pode executar mediante aprovação da mesma. As despesas com a execução da ligação às galerias de águas pluviais correrão integralmente por conta do interessado, do cliente, tá, pessoal? Ou do proprietário ali da residência ou da obra, tá? Então não é a prefeitura que vai arcar financeiramente com a ligação de água pluvial na rede pública de águas pluviais, ok? Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de esgoto. Isso é muito importante, tá? Muitas pessoas fazem essas ligações. Nós chamamos aí de são ligações clandestinas. Por quê? Porque não é permitido ligar água pluvial à rede de esgoto. Se preferir aí, o interessado poderá canalizar o dreno de água pluvial, desde que faça um tubo de diâmetro conveniente e que construa uma caixa de inspeção dotada de grade para absorção das águas pluviais provenientes de seu imóvel. É proibida a ligação de águas residuais provenientes de tanques, pias, máquinas de lavar, etc., ao dreno de água pluvial. Ok? Então, como nós temos aí na figurinha abaixo, esses dois, vamos dizer, destinos de águas, né, diferenciados, elas não se misturam. Então a água de chuva com a rede de esgoto não se mistura. Ok? Falando agora, pessoal, em instalações prediais hidráulico-sanitárias. Então, quando a rua não tiver rede de água, o edifício deverá possuir um poço adequado para seu abastecimento, devidamente protegido com as infiltrações das águas superficiais. A distância mínima entre o poço abastecedor de água potável e o poço absorvente será de 15 metros, devendo aquele situar-se em nível superior a este. Ou seja, pessoal, se eu preciso realizar ali um poço para água potável e também eu preciso realizar um poço para destinar o meu esgoto, o meu poço de água potável ele tem que estar numa cota superior ao meu poço a receber aí o esgoto doméstico, tá? Por quê? Porque se for ao contrário, eu vou contaminar minha água potável. Então, não pode, tá bom? Cada edifício deverá ter uma ligação própria para água e esgoto, não podendo uma só ligação servir aí a mais de um edifício. Ou seja, pessoal, eu não posso ter aí, pegar uma saída de água, né, de abastecimento de uma cidade e abastecer só essa saída, abastecer 2 edifícios ou 2 residências. Não pode.
Cada residência ou cada edifício vai ter que ter o seu, ok? Um condomínio, por exemplo, ele pode ter uma entrada ali de água potável, né? E abastecer todos os pavimentos, ok? E aí todo o condomínio arcar só com uma conta lá em um relógio. Então, só que essa conta será rateada para todos os pavimentos. Pessoal, toda unidade residencial deverá possuir no mínimo uma bacia autossinfonada, um lavatório, um chuveiro e uma pia de cozinha, que deverão ser ligados à rede geral de esgoto ou à fossa séptica. Os sistemas privados de abastecimento de água ou de disposição de esgotos deverão ser submetidos à aprovação da autoridade sanitária. Então, nos locais, pessoal, onde não posso ter aí uma rede de esgoto, eu preciso fazer aí um destino. Pode ser aí uma fossa séptica, por exemplo. Só que para isso, tem que apresentar o projeto na prefeitura e tem que ser aprovado, ok? Falando então agora sobre instalações elétricas prediais. Os fios devem ser isolados para 750 volts, tendo seção mínima de 6 milímetros quadrados. Os postes particulares, quando necessário, deverão ser de ferro tubular ou de concreto armado, com as dimensões exigidas pela companhia concessionária para cada caso. Hoje em dia, tá, pessoal, não pode ser de ferro tubular. Hoje a concessionária padronizou que tem que ser de concreto, tá? De concreto armado. Então, na norma atual, não pode ser mais de ferro, ok? O código de obras, né? Ele é de 1994, aqui de Ilha Solteira. Então, tá um pouco desatualizado com essas informações, ok? Tomar cuidado com isso. As caixas destinadas aos medidores devem ser instaladas em local de fácil acesso de acordo com as exigências da companhia concessionária. Exatamente. Tem que se colocar os medidores aí com fácil acesso e atualmente tem que se colocar a nova caixinha aí exigida pela Electro, ok? A insolação e ventilação e iluminação, pessoal, contido aí no Código de Obras e também no Código Sanitário do Estado de São Paulo, irei falar aí na próxima aula para vocês, tá? Então acompanhe minha próxima aula, vocês já estão sabendo, que será de insolação, ventilação e iluminação, ok? Preste atenção que essa aula vai ser muito importante. Edificações residenciais. Toda habitação deverá dispor de pelo menos um dormitório, uma cozinha, uma instalação sanitária e uma área de serviço, ok? Então, esses são os cômodos mínimos exigidos aí pela prefeitura para aprovar um projeto que tem que ter em uma residência. Então, se a sua residência não tiver, tem que colocar, senão não será aprovado o projeto pela prefeitura local. No caso aí de Ilha Solteira. As salas, dormitórios e cozinhas das habitações deverão apresentar áreas não inferiores às seguintes. Vamos lá para as áreas mínimas, pessoal. Salas, 8 metros quadrados. Então, é o mínimo de área que uma sala deve ter. Os dormitórios. Quando se tratar aí de um único além da sala, tem que ter 12 metros quadrados. Quando se tratar de 2 dormitórios, tem que ter 10 metros quadrados para cada um deles. Quando se tratar aí de 3 ou mais dormitórios, eu vou ter que ter 10 metros quadrados para um, 8 metros quadrados para um outro, e os demais podem ter aí 6 metros quadrados. Quando se tratar aí de sala-dormitório, o mínimo 16 metros quadrados, ok?
Quartos de vestir, quando conjugados a dormitórios, 4 metros quadrados. Dormitórios de empregada, 6 metros quadrados no mínimo. Cozinha, pessoal. A cozinha tem que ter pelo menos 4 metros quadrados. As cozinhas terão paredes até a altura de 1,50 no mínimo e piso revestido de material liso, resistente e impermeável. Não se comunicarão diretamente com dormitórios ou compartimentos providos de bacia sanitária. Pessoal, então nas cozinhas é importante o quê? Quando o fiscal vai lá fazer a vistoria, tem que ter pelo menos até 1,50 metros de azulejo, tá? Ou aquela tinta impermeabilizante, ok? E é importante que no projeto a cozinha ela não pode dar de cara lá no seu sanitário, ok? E também não é conveniente deixá-la dando de cara lá com os dormitórios. Então a copa, quando houver, deverá ter passagem obrigatória entre a cozinha e os demais cômodos da habitação, ok? Isso é o que exige aí o nosso Código de Obras. Agora nós vamos falar de adega, rouparias e despejos. Então, nas casas que não disponham de quarto de empregada ou depósito, dispensa, adega, despejos, rouparias e similares, somente poderão ter área não superior a 2 metros quadrados ou área igual ou maior que 6 metros quadrados, devendo, neste caso, atender às normas de insolação, iluminação e ventilação aplicáveis aí a dormitórios. O sanitário, pessoal, muita gente tem dúvida aí como que o sanitário, qual que é a área mínima, né, para um sanitário. Então vamos ver. Então toda habitação deverá ter pelo menos um compartimento provido de bacia sanitária, lavatório e chuveiro, com área não inferior a 2,50 metros quadrados. Paredes até a altura aí de 1,50 metros, no mínimo, revestidos, né, de azulejo, e os pisos revestidos de material liso, resistente, impermeável e lavável. Nesses compartimentos deverá ser assegurada ventilação permanente. Os corredores. Então, a largura dos corredores internos e das escadas não poderá ser inferior a 90 centímetros ou 0,90 metros, tá, pessoal? A largura mínima das escadas destinadas a acesso a jiraus, torres, adegas e outras situações similares será aí de 60 centímetros ou 0,60 metros. O pé direito. O pé direito também é muito importante, tá, pessoal? Esse detalhe. Os pés direitos mínimos. Então, de sala e dormitório, 2,70 metros. Garagens, 2,30 metros. E os demais compartimentos pode ser aceitável aí 2,50 metros. As edificações para fins residenciais, eles só poderão estar anexas a conjunto de escritórios, consultórios e compartimentos destinados ao comércio, desde que a natureza dos últimos não prejudique o bem-estar, a segurança e o sossego dos moradores e quando tiverem acesso independente ao logradouro público. Isso daí, até agora, que nós pegamos, é as partes principais do nosso código de obra, tá, pessoal? Aqui eu vou deixar para vocês alguns tópicos que ainda seguem o nosso código de obras, porém, o que nós mais utilizamos é o que foi falado e passado aqui na nossa aula. Para frente nós teremos aí habitações multifamiliares, edificações de apartamentos, conjuntos habitacionais, habitações coletivas, hotéis, motéis, casas de pensão, hospedaria, habitações coletivas ainda falando em asilos, orfanatos, albergues, habitações de interesse social, edificações para o trabalho. Então, tem itens específicos com
dimensões específicas. Então, se você precisa de algum, consulte ao Código de Obras. Então, eu deixo aqui para vocês o endereço aí, quem quer consultar, o endereço do Código de Obras de Ilha Solteira, ok? Entrem lá e baixem e consultem. Então, as referências que eu utilizei nesta aula foram o Código de Obras do município de Ilha Solteira, que está dentro do Código Sanitário do Estado de São Paulo, ok? Deixa um abraço aí para todo mundo. Dê um joinha se você curtiu aí meu vídeo. Se inscreva no meu canal, porque é muito importante aí para mim.